Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e que possamos estar dentro da sua vontade. Que o Senhor nos capacite a cada dia mais. Começar o nosso estudo de hoje com uma oração, né? Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento eu lhe peço que o Senhor venha me ajudar em mais um estudo da sua palavra para o teu povo, aqueles que realmente gostam de ouvir e de aprender a tua palavra em profundidade. Que o Senhor esteja abençoando cada um deles, que eles estejam crescendo no teu conhecimento e na tua verdade, meu Senhor. Que possamos estar cada dia mais firmado na rocha que é Jesus. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é Igreja e Trigo, Semelhanças e Diferenças. Então, igreja e trigo, semelhanças e diferenças. Então, a igreja e o trigo têm suas diferenças, né? E tem as suas semelhanças. Nós vamos estudá-las, pelo menos algumas delas aqui. Então, eu já dei um estudo, né, sobre a igreja, Jesus nas nuvens, que fala sobre este assunto. Então, quem já ouviu, quem já assistiu esse vídeo, então já sabe. Eu vou só continuar dando mais uma visão maior destes dois tipos de pessoas que servem a Deus, né? Cada um no seu tempo. Então, quais algumas semelhanças entre a igreja e o trigo? Primeira semelhança entre a igreja e o trigo. Tanto a igreja quanto o trigo pertencem a Deus. Tanto a igreja quanto o trigo pertencem a Deus. A segunda semelhança tanto a igreja quanto o trigo estão misturados, né, com um parecido com ele. Por exemplo, a igreja está junta de outra igreja que se parece com ela, mas não é igreja. Nós vemos em 1 Tessalonicenses 4,17, Jesus arrebatando a sua igreja, quer dizer, tirando a verdadeira igreja do meio da igreja falsa, da igreja que não é a verdadeira. E em Apocalipse 3,10, a gente vê Jesus dizendo que vai tirar a sua igreja, não vai permitir que a sua igreja, não é, passe pela grande tribulação. Então, o trigo também está misturado com uma planta que parece muito com ele, mas não é trigo. Então, o trigo ele está misturado com o joio. Em Mateus 13, 40 ao 43, vocês querendo conferir, isso aí já falei no estudo passado, a gente vê lá de Jesus vindo e separando, né? Mandando os anjos fazer esta separação, esta colheita, né? Tirando o joio para ser lançado no lago de fogo e o trigo para governar, para entrar no seu governo, né? Que é colocar no seu celeiro, que é no seu governo. A terceira semelhança, só irá, quer dizer,
tanto a igreja quanto o trigo só irão ser separados quando, no caso da igreja, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Só que a igreja, antes de ser arrebatada, ela será, os que estiverem mortos serão ressuscitados e tanto os mortos, tanto os que morreram e foram ressuscitados, quanto os vivos serão transformados, os seus corpos serão transformados, também eles serão glorificados e como é que se diz? E arrebatados. Mas o trigo, ele não será arrebatado, ele não será glorificado e o corpo não será transformado. Mas os que estiverem morrido na época, porque o trigo ficará para a grande tribulação. E muitos irão morrer neste período, nesta época do governo do anticristo. E essas pessoas que tiverem morrido neste período serão arrebatadas quando Jesus voltar. Então, isso está lá em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 4. Os irmãos podem ler. Então, a quarta semelhança entre a igreja e o trigo. Jesus virá nas nuvens para fazer esta separação. Separar a igreja, Filadélfia, da igreja Laodiceia. E Jesus não pisará nesta terra, quando ele vier buscar a igreja Filadélfia. Então, a igreja irá ao encontro de Jesus nas nuvens, né? Na verdade, Jesus está nos ares, a igreja que passa pelas nuvens ao encontro do seu noivo. Então, a igreja, ela irá ao encontro de Jesus e irá para o céu. Para o quê? Para o casamento. Então, a igreja irá ser arrebatada para o céu. Para o céu. Então, o joio, ele vai ficar aqui nessa terra. Então, enquanto a igreja, né, a noiva de Jesus, que ele mesmo chamou de noiva, né, enquanto ela estiver no céu, comemorando, né, os 7 anos em que o anticristo estiver governando aqui, então a noiva de Jesus estará no céu, comemorando, né, a festa de casamento com o seu noivo, que é as bodas, né, que será esses 7 anos. O trigo, ele não será arrebatado. Os que estiverem morrido nessa época, quando Jesus vier, ele será apenas, né, apenas ressuscitado. Então, Jesus, quando ele vier arrebatar a sua igreja, ele não vai pisar nesta terra. Mas quando ele vier para fazer a separação entre o trigo e o joio, Jesus vem para governar esta terra. Então, esta é uma das semelhança entre o joio, ou melhor, entre o trigo e a igreja. A igreja, Jesus vai vir e vai arrebatar, né? Arrebatar a sua igreja. Mas o trigo não será arrebatado. Então, Jesus não vai pisar na terra, mas quando ele vier governar na terra, ou a terra, o trigo será também separado.
Então, Jesus vai separar a igreja Filadélfia da igreja Laodiceia. Jesus vai separar o trigo do joio. Na volta, no arrebatamento, Jesus não pisará na terra, mas na volta para governar a terra, ele vem para governar esta terra. A quarta semelhança. Jesus virá nas nuvens, como eu já disse, né? E Jesus virá para a igreja, ele virá para levar, mas o joio ele virá para governar a terra. Então, algumas diferenças agora. Vamos ver algumas diferenças. Nós já vimos semelhanças, né? Nós já vimos algumas semelhanças. Agora vamos ver algumas diferenças entre a igreja e o trigo. A igreja e o trigo. Primeira diferença. A igreja é formada mais de gentios do que de judeus. Então, os gentios são todas as nações que não são judeus, não são israelitas, não são da descendência de Abraão, são aquelas pessoas que não têm parentesco com Abraão. Mas em muitas nações também tem muitos judeus que muitas nem sabem, né? Porque quando os israelitas foram expulsos, né? Saíram fugidos no ano 70 depois de Cristo, de Israel, em que a nação deixou de existir, eles saíram e se espalharam por todo o mundo, né? Por todas as nações, e aquilo ali se misturaram com as outras raças, e ali tem muitos descendentes de Abraão que a gente que nem sabe, né? Mas a igreja é formada de pessoas de todas as nações, inclusive os judeus. Então, é formada mais de gentios. E o trigo é formado mais de judeus, porque na segunda vinda de Jesus, ele vem exclusivamente para os judeus, né? Mas também tem aqueles que foram deixados para trás da igreja Laodiceia, que irão se converter verdadeiramente neste tempo e serão salvos. Então, esses aí juntos serão o trigo. E por que estas pessoas foram deixados para trás? Porque tanto os judeus quanto os da igreja Laodiceia eram mais apegados às coisas da terra, às coisas materiais. Eles gostavam mais deste mundo. Então, eles ficarão plantados na terra como uma planta. Então, por isso se chama joio e trigo, porque o joio já é da terra mesmo, né? Já é deste mundo. E tanto os judeus quanto aqueles que confessavam Jesus, mas não criam nele verdadeiramente, mas não tinham ele no seu coração, mas não obedeciam a sua palavra, então eles também serão considerados como planta, né? Como trigo, porque muitos irão receber Jesus de verdade. Eles gostavam tanto do mundo e ficaram no mundo. Já a igreja de Jesus, ela é espiritual. Então, Jesus, ele disse lá para Nicodemos, lá em João 3:3, ele diz, se não nascer de novo, para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Lá em João 3:5, Jesus diz, para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Então, a igreja, ela é espiritual. Então, ela tem a característica espiritual. E é por isso que a igreja, ela será ressuscitada, os que morreram, será transformado o corpo, tanto dos que morreram quanto dos que estão vivos, serão glorificados, quer dizer, o seu corpo não terá mais pecados, não passará mais pela morte, não morrerá mais, e serão arrebatados, quer dizer, irão para o céu.
porque a igreja, ela é do céu, ela não é desta terra. O trigo é da terra, ele vai ficar plantado na terra. Seja bem-vindo, Joséano. Então, aí são as diferenças entre a igreja e o trigo, né? O trigo são aqueles que amam mais as coisas materiais, as coisas da terra, se apegam, não querem desapegar destas coisas. Então, irão ficar, né, para o governo do anticristo. A segunda diferença. O trigo, ele é uma planta, né? Então, ele é mais terreno, é como eu acabei de explicar. A igreja é mais espiritual, por isso ela vai subir. Por quê? Porque ela creu, ela teve fé, ela acreditou na palavra de Jesus, no sofrimento que ele passou, na sua morte. Ela creu que o sangue de Jesus lavou os seus pecados. Ela creu que Jesus é o Filho de Deus, que somente através dele é que nós podemos ser salvos, ter os nossos pecados perdoados, a nossa libertação das mãos de Satanás e do lago de fogo, do inferno. Então, esta foi salva pela fé, né? Pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, e ela produziu obras dignas deste arrependimento, desta fé. Quer dizer, ela obedeceu a Jesus. Então, o trigo não creu. O trigo são os judeus, né? O trigo é a igreja Laodiceia. Eles não creram em Jesus. Jesus veio para os judeus, eles não creram. Ainda hoje não crê. A igreja Laodiceia também não está crendo, está apegada às coisas deste mundo. Por isso eles irão ficar, não irão subir. Por quê? Porque eles são terreno, são desta terra. O trigo é uma planta, ele é terreno. O joio a gente já sabe, que é do mundo. É uma planta danina, né? Uma planta que não tem valor, que não produz frutos. Então ele já vai ser recolhido e lançado no lago de fogo. Mas o trigo não. O trigo, ele é uma planta útil, né? É um alimento, ele serve, ele é útil. Então, este trigo será, né, revelado, já falei no estudo passado, será manifestado no governo do anticristo. Então, no governo do anticristo vai haver esta separação do trigo e do joio. Por quê? Porque todo o joio, né, já estarão marcados com a marca da besta. Então, quem já está marcado com a marca da besta, é trigo, ou melhor, é joio, desculpe. É joio e vai ser recolhido e vai ser lançado no fogo do inferno, aguardando o juízo de Deus para ser lançado no lago de fogo. Já o trigo não. O trigo são aqueles que irão crer em Jesus neste período desta grande tribulação. Muitos irão morrer, não é, da sua própria vida, porque já vieram crer tarde, depois que a igreja subiu, depois que viram, não é, que era realidade, que era verdade, que tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus falou, tudo que os discípulos escreveram, tudo que os profetas do Velho Testamento profetizaram, era verdade. Então, eles já vão crer, é como Tomé, né? Crer, ver para crer. Então, depois que a igreja for arrebatada, então eles vão se arrependerem de verdade, vão se voltarem para Jesus, aí vão ser fiel e muitos irão morrer, né? Então, inclusive os judeus, não todos, a Bíblia diz que é um remanescente. Um remanescente significa poucos, né? Mas tem aqueles judeus que ainda vão se converter e serão trigo. Então, eu acredito que os irmãos estão me entendendo. Então, em João 3,
3 e 5 eu já falei, né, sobre a igreja, né? A igreja é espiritual, o trigo é terreno. Em João 14, do 1 ao 3, eu vou ler bem aqui. Evangelho de João 14, do 1 ao 3, nos diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, Jesus aqui falando para a sua igreja, porque ela é espiritual, ela vai subir, porque ela creu sem ver. O trigo vai crer depois de ver, não é? É como Tomé, se eu não ver com os meus próprios olhos, não tocar com o dedo, eu não acredito. Então, a igreja Laodiceia, ela vai crer depois que vê. A igreja, o povo de Israel remanescente lá também vai crer, vai clamar depois que vê que o anticristo não é o Messias que eles esperavam e vão a crer que Jesus é aquele que eles mataram. Então, nesse tempo, o anticristo, não é? Vai perseguir o trigo, vai perseguir estas pessoas que confessarem a Jesus como Salvador de suas vidas. Então, o anticristo vai perseguir e vai matar muitos, né? Mas aqueles que perseverarem, aqueles que estiverem dispostos a darem a sua vida, aqueles que já não vão ter mais nada, porque o anticristo não vai dar, porque só vai ter as coisas no governo do anticristo aqueles que se curvarem, aqueles que receberem a marca do anticristo, e aqueles que não fizerem isso ou vão andar escondidos da presença do anticristo. Não sei como vão fazer isso, porque o governo do anticristo está preparando muitos recursos para acharem essas pessoas, mas de qualquer forma, muitos ainda vão estar vivos, né? Mas muitos vão ser presos e mortos. Então, estes que estiverem dispostos a fazer isto, então serão trigo. Quando Jesus vier, então ele vai pegar o joio e vai pegar esse joio e vai amarrar e vai jogar no fogo, né? No lago de fogo. Ou melhor, no inferno. Depois do juízo vai ser lançado no lago de fogo. Então aí a gente vê essas diferenças entre a igreja e o trigo. A terceira diferença, a igreja será ressuscitada, né? O joio não. Quer dizer, o trigo será ressuscitado também. O joio vai ser ressuscitado, mas só para o juízo final. O trigo ficará aqui na terra. Os que morrerem serão ressuscitados, né? Na volta de Jesus, eles também serão ressuscitados. A diferença é que o trigo, a igreja vai voltar com Jesus, para governar com Jesus na terra. Então, lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, e em 1 Coríntios 15, do 50 ao 54, os irmãos podem ler de novo aí na Bíblia de vocês, que eu já falei muito, essas referências, outros estudos eu já falei muito. Então, aqueles que estão me acompanhando, né, nos estudos passados, de Mateus, né, de Mateus tem 6 estudos, então eu já falei muitos desses textos. Então, aí fala sobre o arrebatamento da igreja, né, mas quando Jesus vier, ele vai vir com a igreja. Então, aqui é outra diferença. A igreja, que será a esposa de Jesus, a esposa, ela é auxiliadora do marido. Então, a igreja, ela vai ser auxiliadora de Jesus. Como assim?
É porque é a igreja que vai governar, vai auxiliar Jesus no governo humano, no governo aqui na terra. É a igreja quem vai estar à frente das nações, governando. O trigo, ele aqui em Apocalipse, né? Em Apocalipse 20, do 4 ao 6, nos fala lá que o trigo, ele será, os que estiverem mortos serão ressuscitados. Eles serão ressuscitados e eles serão sacerdotes no governo de Jesus. Então, a igreja, ela vai ser arrebatada, certo? A igreja, ela vai para a festa do casamento e a igreja também vai receber galardões. O joio, só quero chamar de joio, o trigo não vai ser arrebatada, não vai receber galardões. Vai ser ressuscitados aqueles que morreram nesta época. Os que não morreram vão entrar no governo de Cristo com vida, né? E vão, e juntos, tanto igreja como trigo, iremos governar os 1000 anos com Jesus. A igreja sendo auxiliadora, governando, estando à frente das nações, governando, né, com Jesus. E o trigo como sacerdote de Jesus em todo o mundo, né? Os que morreram com ele. Então, a quarta diferença é, os irmãos podem, querendo ler nessas referências, os irmãos podem ler. A quarta diferença entre a igreja e o trigo. Enquanto a igreja está no céu comemorando o seu casamento com o seu esposo, o trigo estará aqui enfrentando, né? Enfrentando o anticristo, sendo perseguidos e mortos. Então a igreja foi arrebatada, foi para as bodas, foi para o seu casamento gozar, né? Aquela festa, enquanto que o trigo não subiu. Quer dizer, que privilégio, né, para a igreja de Cristo ser noiva de Jesus. Já pensou? Estar no céu comemorando o seu casamento com o seu esposo, enquanto que o trigo na terra. Por quê? Porque o trigo é planta, ele é da terra, ele não quis o céu, ele não tinha nada guardado no céu, o tesouro dele era aqui na terra. Então ele era ligado nas coisas da terra. Então irá se tornar trigo depois do arrebatamento da igreja, né? Então, não sei se os irmãos estão entendendo. Aqui, Apocalipse 13, 7, nos fala isso, que o trigo, aqueles que ficarem, né, depois que a igreja for arrebatada e quiserem servir a Jesus nessa época, então o anticristo vai persegui-los e matá-los, muitos, né? Então, a quinta diferença, a esposa de Jesus, né, que é a igreja, ela será auxiliadora. Então, ela irá governar com Jesus. Então, quando Jesus vier, a igreja vem com Jesus. E ela participará deste governo, auxiliando o seu esposo administrando, governando, né, assumindo cargos em cada nação, ajudando no governo de Jesus. Já o trigo será apenas sacerdote. A quinta diferença, a igreja não entrará ou não será julgada. Por quê? Porque a igreja já foi o quê? Ela já foi lavada pelo sangue do Cordeiro, ela já foi
ressuscitada, ela já foi transformada, o seu corpo, igual ao corpo de Cristo, ela já foi glorificada, quer dizer, o corpo dos que são igreja não sofrerão mais a morte. Por quê? Porque foi transformado em um corpo imortal. Por quê? Porque ela já passou no teste, ela já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro já garantiu, né, esta salvação. Por isso o corpo dela, das pessoas, né, que formam a igreja, serão ressuscitados que estiverem mortos. E este corpo ressuscitado com os que estiverem vivos serão transformados em um corpo mortal. E este corpo mortal será glorificado, quer dizer, não tem mais pecado. Deus eliminou tudo. É um corpo sem pecado. Então, este corpo não irá sofrer o juízo final. E quem vai sofrer o juízo final? O joio e o trigo. Aqui em Mateus 25, do 31 ao 41, fala lá do juízo, do julgamento, do juízo final. Então, Jesus vai colocar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Isso aí é o juízo final. Eu já falei também disso aí em um dos estudos de Mateus 24. Em Daniel 12, 2, diz que uns serão ressuscitados para a vergonha eterna e outros para a glória eterna, né? Então, os que serão ressuscitados para a vergonha eterna serão aqueles que rejeitaram Jesus, é o joio. E os que serão ressuscitados aqui, depois que o anticristo, ou melhor, que Satanás for solto, que quando Jesus vier governar, ele vai prender Satanás. Mas depois do milênio, depois do governo dele, dos 1000 anos, Satanás vai ser solto e aqueles que se rebelaram serão mortos. E estes serão ressuscitados para o juízo final. Entenderam? E também, quando Jesus vier para governar, né, governar aqui na terra, os que morreram, tiveram morrido no governo do anticristo, serão ressuscitados. E juntamente com os que estão vivos, depois do governo de Jesus, os 1000 anos, eles também serão julgados. Então, quem vai... porque diz, uns serão ressuscitados para a vida e outros para a vergonha. Uns serão para a glória de Deus e outros para a vergonha eterna. Então, os que serão ressuscitados a segunda vinda de Jesus, eles serão ressuscitados para a vida. E os outros lá, que serão ressuscitados no juízo final, que é o joio, que é também chamado de bodes, né? Serão ressuscitados para a vergonha eterna, quer dizer, serão lançados no lago de fogo. Então, a igreja não passará por esse juízo, por esse julgamento do juízo final, porque ela já foi lavada e remida, transformada, glorificada e etc. Então, mas o mais importante é que no final do juízo, né, todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, então tanto faz ser trigo como igreja, todos irão estar juntos para sempre no reino de Deus. Aí você pode ler nos 2 capítulos de Apocalipse, o 21 e o 22. Então, tanto o joio tanto o trigo como a igreja estarão juntos. Aí não haverá mais nem igreja, nem trigo, mas será o povo de Deus. Será um só povo, né? Será o povo de Deus.
que estarão com Jesus para sempre, pelos séculos dos séculos. Então, iremos gozar a vida eterna. Que maravilha, né? Então, você pode ler aqui em Apocalipse, capítulo 21, os versos 27, o capítulo 22, os versos do 3 ao 5. Então, nós seremos um só povo, povo de Deus, que nunca mais irá morrer, que nunca mais irá sofrer, que nunca mais será tentado, que não haverá mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que essas pessoas tenham a oportunidade de ser tentada, de cair no pecado. Não vai mais existir isso, porque nós já passamos por tudo isto. E os que receberam Jesus, tanto faz no período da graça, que é o período da igreja, quanto na grande tribulação, receberam Jesus, creram nele, foram lavados pelo sangue dele, todos estarão juntos para sempre no reino de Deus. E a Bíblia diz lá que o céu descerá à terra. Então será uma só, como se fosse um só reino. Então, Deus e os homens juntos. Que maravilha, né? Mas nós, como igreja, nós temos estes privilégios, né? Nós temos estes privilégios que o trigo não vai ter, né? Porque nós iremos. Já pensou a festa, né? O casamento, a noiva lá no céu, comemorando. O trigo não vai ter isto. O trigo vai estar aqui sofrendo, fugindo, né? Correndo, para não ser mortos. Ou ele prova que realmente é trigo, que realmente é de Jesus, que realmente crê em Jesus, dando a sua vida, se for necessário, ou então ele será joio. Então é bom a gente pensar. Você é o que mesmo? Você é igreja? Você é trigo? Você é joio? O que você é? Você está apegado demais às coisas do mundo? Você está apegado demais a esta terra? Qual é o seu sentimento em relação a estas coisas? Você está confiando no seu trabalho, nas coisas que você tem? Meus irmãos, eu vou dizer para vocês o seguinte: no governo do anticristo, ninguém vai ter nada. Tudo vai ser do sistema. Você será apenas um que vai obedecer ou morre. Então, é melhor nós nos apegarmos às coisas de Deus. E Jesus, eu não sei se foi Jesus quem disse ou se foi algum do discípulo, não lembro mais, mas ele diz lá na Bíblia: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, se o meu tesouro está na terra, o meu coração está na terra, está pegado a estas coisas. Se o meu tesouro está no céu, então o meu coração está no céu. Eu desejo as coisas do céu, eu quero ir para o céu. Então, pense bem. Você é igreja? Você é trigo ou você é joio? Então, isto é com você. Eu sei o que é que eu sou. Eu sou igreja. E eu estou aguardando a volta do meu esposo, do meu noivo, do meu esposo, o cabeça da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Então, o cabeça da igreja vem pegar o seu corpo para serem um só corpo, para ser um só ser, para ser um. A Bíblia diz que o marido casa com a esposa e os dois serão um. Então, nós seremos um só com Jesus. Mas para isso é necessário que você seja igreja, para subir
do arrebatamento. Não ficar aqui para aventurar ser trigo. Já pensou se você não aguentar? Não suportar a perseguição? Aí você vai ser joio. E para onde você vai? Pense bem, pense bem. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Mas esta fé significa, a fé verdadeira significa que você vai renunciar a muitas coisas. Você vai renunciar a você mesmo. Você vai renunciar à sua vida. Você vai renunciar aos seus desejos. Você vai renunciar àquilo que desagrada a Deus. Você vai abandonar os seus pecados. Você vai ser santo diante de Deus. Então pense bem. Como está a sua vida? Isso é uma coisa que só você sabe. Só você e Deus sabe. Por isso você precisa ir à presença de Deus. E se estiver alguma coisa que não está bem diante de Deus, se arrependa, peça perdão, venha para Ele, se santifique. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, se você ainda não é igreja, mas se você quiser ser igreja, se você quiser fazer parte do povo de Deus, se você quiser nascer de novo em uma nova família, a família de Deus, a família de Deus é espírito, é espiritual. Não é terrena, não é carnal. Por isso o nosso corpo carnal será transformado em um corpo diferente, o corpo de Cristo, um corpo que vai para o céu. Um corpo carnal não vai. Então, se você quiser aceitar Jesus, você ouviu esta mensagem, ouviu este ensino e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer receber Ele na sua vida, quer convidar Ele para entrar no seu coração, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, na sua vida. Quer que Ele lave os seus pecados. Você está arrependido e quer Jesus e quer que Ele seja o seu Salvador. Então ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi essa mensagem e eu sei que ainda não sou igreja, mas eu quero ser. Eu quero ser o teu povo verdadeiro. Eu quero ser aquele que irá subir juntamente com todos os teus filhos. Eu aceito, eu lhe aceito, eu aceito o Senhor na minha vida. Eu também peço que o Senhor me aceite como seu servo, como a sua noiva, como a sua igreja. Perdoe todos os meus pecados. Que o Senhor me encha com o teu Espírito Santo. Que o seu Espírito venha habitar na minha vida. Me lave de todos os meus pecados com o sangue que o Senhor derramou lá pelas ruas de Jerusalém e naquela cruz. Eu creio no sacrifício que o Senhor fez por mim e eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Amém. Então, se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. Você acabou de receber a salvação. E para mostrar que realmente você está crendo de verdade, então permaneça firme, praticando obras dignas do arrependimento. Que obras são essas? São a obediência à palavra de Jesus. Obediência a Jesus. Obediência a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito. E assim você está dizendo que realmente é um filho de Deus.
E você, meu irmão, que já tem Jesus, se santifique mais, se purifique mais, que você possa estar cada dia mais diminuído na presença de Jesus, que Cristo esteja aumentado, seja maior, que Ele cresça, esteja crescendo cada vez mais na sua vida. E assim que o Senhor nos abençoe, nos ajude nesta caminhada que está chegando a hora de partirmos para o nosso verdadeiro lar, para aquele banquete que vai durar 7 anos. Já pensou? 7 anos? Enquanto aqui a terra está uma bagunça, no céu nós estamos comemorando. Isso é privilégio da igreja que creu mesmo sem ver. Então, que o Senhor nos abençoe. Mande esse vídeo para frente. Mande esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas e salvas. Que você ajude na evangelização. E vá também no canal, lá no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, mesmo que você não vá assistir, mas que você se inscreva e dê o seu bonzinho e compartilhe, né, esse vídeo. Dê lá seu comentário e assim você estará ajudando a evangelizar. Então, até terça-feira, próximo estudo.